Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Estamos em casa, enfim, depois de estarmos no Impacto Livres, compartilhando do amor de Deus, do Evangelho salvífico de Cristo Jesus. E agora estamos aí, continuando nossa leitura. Ontem a gente até demorou para postar, porque tava com problema com a internet. E era bem no trânsito, né? Ônibus, avião, aeroporto. Daí eu não tive muito tempo dentro do aeroporto. Então era chegar, aí quando eu mexia, fazia um upload bem devagarzinho. Mas consegui fazer, tá lá a leitura do dia de ontem. Quer dizer, é a leitura do dia de ontem. E hoje nós vamos ler já em casa. Aqui estou lendo em casa porque ainda estou de férias. Então aproveite, nós pretendemos ir para a praia hoje, então amanhã a leitura vai ser lá na praia, tá bom? Mas vamos lá, bora junto comigo fazer a leitura do nosso dia de 27, amém? Vamos lá, gente, fazer nossa leitura do dia 27. Que começa em Êxodo 4:1, vai até Êxodo 5:21 e assim por diante os outras passagens. Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que é que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: Faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: Se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco da água do rio do Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falasse com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou fazer ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: E quanto ao seu irmão Araão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Araão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz, você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem.
Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir a Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, para todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres pelos quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mais uma vez que você se recusou, matarei seus filhos mais velhos. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e o circuncidou seu filho com o prepúcio. Tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto encontrar Moisés. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveriam realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Agora Arão lhe comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, quando viram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento. Prostraram-se e adoraram. Depois disso, Moisés e Arão foram para o faraó e declararam: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele castigará com algumas pragas ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga do trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capazes e os supervisores saíram e informaram ao povo: assim diz o faraó: vocês não receberão mais palha. Saiam junto aonde podem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los: completem sua cota diária de tijolos como faziam quando nós lhes fornecíamos a palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido
e açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalho. Por que não completam as cotas nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram explicar ao faraó: por favor, não trate seus servos desse modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir. Façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso eu ando dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia. Perceberam que estavam em apuros. A partir do palácio, ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão e os estavam do lado de fora. Eles disseram aos 2 irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Acho que agora minha voz está começando a pedir um arreguinho, porque a gente falou muito lá, muito. Lá no Nordeste nós conversamos muito com o povo. E lá acaba sendo mais seco, né? Então a vozinha pena um pouquinho. Mas consegui mantê-la, ainda estou com ela. Agora vamos para Mateus 18, 1 e 20. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior nos reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, e a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se tornar humilde como essa criança é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como essa, em meu nome, recebe a mim. Mas, se alguém quem fizer cair em pecado um desses pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte e jogue-o para fora. É melhor entrar no reino eterno, na vida eterna, com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as 2 mãos e os 2 pés. E se seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor ainda é melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno do fogo com os 2 olhos. Tome cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver uma ovelha e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no monte e sairá à procura da perdida? E se encontrar, eu lhe digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mas que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é a vontade do meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro.
Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve contigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Salmo 22, 19 e 31. Ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada, e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome e meus irmãos no meio do seu povo, reunindo, te louvarei. Vamos reformular essa frase. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo, reunido, te louvarei. Louvem o Senhor todos que temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes dei as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão, todos que buscam o Senhor o louvarão, e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todas cuja vida terminará em pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Provérbios 5, de 15 a 21. Beba a palavra de sua própria cisterna, cumprirei seu amor somente com sua esposa, porque derramar pelas ruas as águas de suas fontes. Ao ter sexo com qualquer mulher, reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoado a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado pelo seu amor todo o tempo. Porque meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ao acariciar seus seios da promíscua, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. Deus abençoe cada um nesse dia que Deus preparou para nós. E vamos continuar sempre firmes na leitura da palavra. Não vamos desistir, mesmo com as intempéries dos dias aí, mas que sejamos perseverantes, e isso que importa para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Ótimo dia.